Os produtos de laticínio. Os israelitas sempre apreciavam o leite e seus derivados, como queijo, manteiga, e como muitos deles não tinham meio de produzi-los, ficavam na dependência dos que podiam. A ordenha dos animais, principalmente da cabra em escala comercial, remonta a mais de 6 séculos. Na velha idade de Ur dos Caldeus, já no tempo de Abraão, praticava-se esse comércio. Alguns produtores levavam o produto à cidade e o vendiam diretamente ao consumidor. Outros preferiam usar um intermédio para vendê-las no mercado. Em Jerusalém havia um setor que era denominado Vale dos Queijeiros. Davi só teve famoso encontro com seu grande gigante Golias porque seu pai o encarregara de levar 10 queijos ao comandante. O gado bovino. O gado bovino é citado na Bíblia diversas vezes, na maioria deles, em referência ao boi doméstico. Esse animal teve um papel muito importante na economia de Israel. O boi tinha outras utilidades além do trabalho, mas era a mais importante. As famílias abastadas comiam carne de boi, 1 Samuel 14. Mas sempre seria um prato muito caro para a maioria. Talvez numa ocasião especial, como num banquete de casamento, um rei pudesse mandar abater um, Mateus 22. Diz a Bíblia que no palácio de Salomão serviam-se de bois diariamente, 1 Reis 4. Outra utilização do boi era como oferta para o holocausto, Levíticos 3. Em outras religiões, como por exemplo a dos adoradores de Júpiter, também se sacrificavam bois, Atos 14 e 13. Contudo, um fazendeiro que pudesse ter um boi não teria pressa em oferecê-lo em holocausto. O fazendeiro previdente cuidaria muito bem de seu boi, dando-lhe sempre muita água e forragem. A perda de um desses animais na época equivalia a um trator hoje. Na opinião de Jesus, as pessoas deveriam ser bem consideradas, merecendo no mínimo as mesmas atenções dadas a um boi. Ele contestou aqueles que se achavam que um doente não poderia ser curado no Shabá, mas se um boi caísse numa vara, nesse dia iriam retirá-lo dela. E Paulo ensina que os pregadores não deveriam ser mais remunerados que um desses animais. 1 Timóteo 5,18. Jumentos. A maioria dos proprietários rurais tinham pelo menos um jumento para realizar a maior parte do trabalho pesado. Em muitos casos era utilizado para lavrar a terra. Isaías 30:24. O pelo do jumento poderia ser diversas cores. O jumento branco era uma espécie muito rara. Juízes 5:10. A mais importante menção de um jumento na Bíblia foi na ocasião em que Jesus montou um deles, simbolizando sua condição de rei da paz. Esse evento foi um cumprimento de uma profecia de Zacarias. A mula. Por ser um animal híbrido, as mulas não poderiam ser criadas em Israel. Levíticos 19:19. Esses animais são estéreis e são gerados pelo cruzamento de um jumento com uma égua ou de um cavalo com uma jumenta. O cavalo. Havia muitos motivos pelos quais se criavam cavalos, mas poucos relacionados com a agricultura. Na maioria dos casos, o cavalo era utilizado com fins militares. Os egípcios criavam cavalos em larga escala, mas pela lei, o israelita não deveria ter muitos deles. Deuteronômio 17. Havia o temor de que, tendo muitos cavalos, o rei aprendesse a apreciar a guerra e os divertimentos. 1 Samuel 8. Mas Salomão não obedeceu a esse regulamento e proveu seu exército de 12.000 cavalos. 1 Reis 10:26. O rei importa esses cavalos do Egito ao preço de 150 ciclos de prata cada um. Houve uma ocasião em que Israel não se consolava cavalos ou estátua de cavalo no templo, como parte do culto do Deus Sol. Não sabemos ao certo em que Israel também utilizava correios transportados em cavalo. Na Pérsia, porém, havia vários. Esté 8:10. Os israelitas não criavam cavalos para corte, pois era proibido comer a carne de cavalo. Para os agricultores, o cavalo não era muito valor, embora alguns utilizassem para a tração de carroças e arados. O camelo. Embora o camelo fosse muito útil para os povos nômades, não tinha muita serventia para o agricultor. O camelo é excelente para o transporte de cargas pesadas. Seus olhos, narinas e patas são adequadas ao deserto. Além disso, em sua corcova, ele armazenava nutrientes e possui no ventre uma bolsa onde acumula água, sendo, portanto, o animal ideal para os povos que habitam no deserto. Além dessas vantagens, ele ainda oferece muitas outras, fornece leite, esterco e couro. Em algumas culturas se comiam carne de camelo, mas
Os israelitas não, a lei proibia. Nos tempos do Novo Testamento, sempre que possível, os judeus utilizavam animais mais práticos, pois sabe-se que o camelo, além de precisar de pastagem vastas, é do tipo que empaca. Jó deve ter sido mesmo um homem muito rico, com muitas terras, para poder fornecer pastagem para seus 3.000 camelos, pastores nômades. Já desde a época dos primeiros patriarcas, sempre houve diversos tipos de povos nômades, deslocando-se pelo território de Israel. Os nômades a que nos referimos eram pastores de gado ou de ovelhas, que se deslocaram de uma região para outra em busca de pastagem para o rebanho. Levavam uma vida muito dura, morando em tendas. No passado, os povos de vida sedentária não se davam muito bem com os nômades. As diferenças na forma de cada um resultam em um relacionamento cheio de desconfianças, roubos e conflito. A certa altura, o povo de Israel trocou a vida nômade pela estabilidade do Egito, apenas para retomá-la após o êxodo. Alguns dos hebreus que adotavam a vida nômade eram criadores de jumentos e se deslocava de uma região de pastagem para outra, outros criadores de ovelhas e também de cavalos. Aves. Não há dúvida de que os israelitas criavam galinha, mas o emprego do termo genérico aves dificulta um pouco a identificação da espécie. Sabemos que tinham patos, gansos e pombos. Sabemos também que nos dias de Jesus criavam-se galinhas em Jerusalém. Havia as leis que limitavam locais em que elas poderiam colocar essas aves, pois existia muita preocupação com sua mania de ciscar. A autoridade não queria ver a cidade cheia de buracos. O frango era encontrado à venda no mercado da cidade. Nos tempos do Novo Testamento, o ovo fazia parte do cardápio dos judeus. Lucas 11:12. Eles escolhiam todo tipo de ovos, inclusive de aves silvestres e até de répteis. Deuteronômio 22:6. Em seu ensino, Jesus fez referimento ao acolhimento que a galinha dá aos seus pintinhos. E um galo teve um papel muito triste na experiência do apóstolo Pedro. Porcos. Pelas leis dos israelitas, era terminamente proibido comer carne de porco, prática muito comum entre as nações vizinhas. E o povo tinha posições muito rígidas a esse respeito. O fato é que os israelitas criavam porcos e até os citam em Provérbios 11:22. Havia porcos em estado selvagem. O javali e também domesticado o criador em cativeiro. Certa ocasião, Gadara, em manada de porcos, se precipitou no mar. Os donos dos animais foram à cidade protestar. Abate de animais. É provável que muitos criadores fizessem eles próprios o abate dos animais. Nos dias de Cristo, já existia em Jerusalém uma corporação de açougueiros e a rua com esse nome. Em Corinto, como em muitas outras cidades, havia um mercado de carnes. Os cães, de modo geral, em Israel os cães não eram domesticados e, portanto, poucos apreciados. O próprio termo era empregado muitas vezes com sentido pejorativo. As únicas exceções eram os cães de guarda e ovelheiros. Já nos dias de Jó, os pastores costumavam utilizar cachorro para proteger o rebanho.